Palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Então, neste momento, passaremos à ordem do dia. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Temos aqui, conselheiro, uma sustentação oral de um processo de Vossa Excelência. Não sei se vai ser o primeiro a relatar ou se Vossa Excelência pretende... Excelência, quando a instituição de advogado, o processo ele tem preferência, e sendo assim, eu começarei por ele. Certo, então está aqui o advogado Dr. Marco Vilar, com a OAB de 12.902, o relator Vossa Excelência, do processo TC 9220 de 2017, e está com a palavra Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficiais junto à Corte de Contas, vamos a este processo então. O processo 9220 de 2017 cuida de uma representação com pedido de medida cautelar promovida por Level 33, Indústria e Comércio Limitada, em face da Agência de Modernização e Gestão de Processos do Estado de Alagoas, ANGESP, em razão de possíveis irregularidades e ilegalidades supostamente ocorridas no processo administrativo de 2016, que deu origem ao pregão eletrônico 10.101 de 2017, objetivando a contratação de serviços de solução de talionários eletrônicos para o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, o DETRAN. Especificamente, quanto à eventual frustração ao caráter competitivo e direcionamento do certame para a empresa, acredito que seja essa a pronúncia, Avati Tecnologia Limitada, indicando ainda que determinadas exigências editalícias estariam em desconformidade com a norma de regência, isto é, a Portaria 1.279 de 2010, DENATRAN. A representante aduziu que determinados itens do anexo 1 do edital, que tratavam do termo de referência e das especificações técnicas do aplicativo móvel, estariam em desconformidade com o artigo 3º, inciso 4º, a linha A e inciso 5º, a linha B da portaria antes mencionada, DENATRAN 1.279 de 2010, e com os princípios da legalidade, impessoalidade, finalidade e da isonomia, pois em seus termos estabelecia requisitos desvinculados do objeto da licitação, previa exigências desproporcionais às vantagens a serem obtidas e mesmo desnecessárias à futura contratação. Ponderou que tais exigências conduziam um certame à participação de apenas uma empresa. Ademais, o representante, mediante pedido de medida inicial, requeriu a suspensão dos atos relativos ao respectivo pregão até a apuração de todas as irregularidades em decisão final, indicando a presença da fumaça do bom direito, evidenciada nas possíveis máculas insanáveis do edital e do perigo na demora ante a contratação celebrada com valores exorbitantes. Por fim, no mérito, requeriu a anulação do certame em razão das alegações realizadas. Seguindo a tramitação estabelecidas no regimento interno, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, junto à Corte de Contas, que, por meio do parecer 3667 de 2017, pugnou pela juntada de documentos relativos ao certame, posicionou-se pelo juízo positivo de admissibilidade e consequente processamento da representação, pelo deferimento de forma monocrática do pedido de medida cautelar, pelo deferimento de forma monocrática de medida cautelar para a divulgação do edital, do contrato e de eventuais pagamentos relativos ao pregão eletrônico 10.101 de 2017 no portal da Transparência Estadual, pela submissão do pleito ao plenário,
pela realização de pesquisas no SIM para a verificação do cumprimento das exigências do calendário de obrigação dos gestores públicos, ou pela requisição da integralidade do procedimento licitatório aos responsáveis, pela submissão dos autos à verificação da diretoria técnica competente, abertura do prazo para ampla defesa e contraditório para os gestores responsáveis pelo certame, pela remessa dos autos ao gabinete dos auditores, na sequência de volta ao órgão ministerial para suas manifestações conclusivas. O diretor-presidente do DETRAN Alagoas, o senhor Antônio Carlos Gouveia, manifestou-se nos autos, após tomar conhecimento de divulgação formalizada pelo Parquet de Contas, esclarecendo, entre outros pontos, que as imposições tratadas na portaria do NENATRAN delimitam requisitos mínimos do sistema eletrônico de processamento dos autos de infração, afastando, portanto, os supostos impedimentos às exigências complementares lançadas no edital, amplamente comercializadas por fornecedores diversos, na busca de cercá-lo de maior segurança e eficiência, razão pela qual não há que se falar em restrição à concorrência. Esclareceu que a escolha do sistema Android decorreu da circunstância de possuir código aberto, passível de customização de acordo com as necessidades do serviço do fabricante, ainda que a ausência de disponibilização no sítio eletrônico do DETRAN de documentos essenciais por si só não seria suficiente para derivar de nulidade o procedimento licitatório e, por fim, que o valor da contratação perfaz, de fato, o montante de R$ 780 mil, tratando-se o valor de R$ 3.900.000 de estimativa variável, de acordo com a conveniência da administração. Em 27 de outubro de 2017, o DETRAN, através do seu diretor-presidente, informou que fora realizada, esponte própria, a suspensão do procedimento administrativo licitatório do pregão 10/31 de 2017, até manifestação anterior desta Corte de Contas, assim sendo desnecessária eventual concessão de medida inicial de suspensão do procedimento. A empresa Avati Tecnologia Limitada protocolizou em 30 de outubro de 2017 as suas manifestações, rebatendo as alegações da representante, esclarecendo, inclusive, já ter iniciado a execução do contrato, mediante treinamento dos agentes e entrega de licenças do software e equipamentos, além de explicar ser credenciada junto ao DENATRAN na forma da portaria 1.279 de 2010. Ademais, informou que o DETRAN realizara a pesquisa de preço junto a outras 9 empresas, concluindo pela proposta mais vantajosa, pois possui preço 50% menor do que o praticado no mercado. O processo, então, retornou à análise do Parquet da Corte de Contas, que, por meio do despacho 185 de 2017, posicionou-se por reiterar os termos do parecer inicialmente ofertado, concluindo que da documentação carreada aos autos pelos interessados restaram evidenciados indícios de inconsistência que necessitavam de apuração. Foram colacionados aos autos cópias dos ajustes firmados entre a empresa Avati Tecnologia Limitada e outros estados da federação com o mesmo objeto contratual, além do contrato, então suspenso, firmado com o DETRAN Alagoas. O processo, então, veio à análise do relator, que apresentou o voto ao plenário da Corte, posicionando-se de forma a dar conhecimento à representação, postergando a análise do pedido de medida cautelar, que não se verificou para momento posterior ao oitiva dos interessados, por chamar ou citar o diretor-presidente da ANGESP, o diretor-presidente do DETRAN e representante legal da empresa Avati Tecnologia, por recomendar a manutenção da suspensão da execução contratual até a deliberação conclusiva do tribunal e por determinar que a diretoria técnica responsável
posicionar sobre o atendimento dos prazos estabelecidos pelo calendário de obrigações dos gestores públicos desta Corte. Os interessados apresentaram suas manifestações nos mesmos termos já constantes dos autos, pugnando pela regularidade do certame e pela manutenção do contrato firmado entre o DETRAN e a empresa Avati Tecnologia Limitada. O processo foi, então, remetido à diretoria técnica competente, que afastou a incidência de multa por eventual descumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução Normativa número 2 de 2003, considerando a remessa do procedimento administrativo do Programa Eletrônico 10.101 de 2017, firmado em 14 de setembro de 2017, enviado para o Tribunal em 10 de outubro de 2017, de forma tempestiva. Retornando a análise ao parquê, foi exarado o despacho de 60 de 2018, em que solicitaram o retorno dos autos à diretoria técnica competente para que fosse aviado o levantamento dos preços praticados no mercado para o objeto contratual tratado nos autos. Em 8 de junho de 2018, a Defasif apresentou o levantamento de preços realizado na forma como requerido. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 1569 de 2018, publicado em 19 de junho do corrente, posicionou-se a respeito. É o breve relatório, mais ou menos breve relatório, senhora presidente. Neste momento, vamos falar com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhor presidente, só para a gente ter uma definição, questão preliminar para a gente ter uma definição na ordem dos trabalhos aqui no tribunal, as matérias acerca de denúncias e representações, elas foram afetadas como sendo a partir, né, da publicação da nova resolução do tribunal como de competência das câmaras, né? Eu suponho que Vossa Excelência, conselheiro Anselmo, tenha trazido a matéria ao pleno devido ao fato de que a admissibilidade da representação cedeu ao pleno, seguindo essa interpretação de que nos casos em que houver já sido feita a admissibilidade pelo pleno, a matéria continuaria afeta ao tribunal plenário. Seria essa a interpretação? Ok. Como já vem sendo feito dessa forma, uma vez trazido ao plenário, a sessão plenária, manter-se o processo trazendo para a sessão do pleno. Então, essa já foi superada a questão da competência. Isto, mantém-se no pleno. Ok. A palavra ao Ministério Público. O Ministério Público se manifestou nos autos, no intermédio, né? Teve outras manifestações, mas a manifestação final se deu por meio do parecer 1569 de 2018. E eu vou entrar direto para os pontos de mérito, me abstendo aqui de ler o relatório trazido no parecer, tendo em vista que ele tem o mesmo conteúdo, né? O relatório trazido pelo relator espelha bem a situação que ocorreu no processo. Fazendo essa consideração, eu passo ao juízo conclusivo do Ministério Público acerca da presente representação, e foram dois pontos, três pontos, na verdade, que foram trazidos como eventuais irregularidades existentes no processo, e eu vou passar o primeiro deles, que seria a restrição à competitividade e direcionamento da contratação. A empresa denunciante asseverou que o termo de referência do pregão 10.101 de 2017 contém 3 especificações técnicas que, ao descrever o objeto da licitação, culminaram por restringir ilegalmente a competitividade do certame e acarretaram o direcionamento da contratação à única empresa participante. De acordo com a denunciante, os itens ilegais do termo de referência são os de número 3.1.3.11, 3.1.3.17 e o 3.1.3.20, que exigem, respectivamente, as funcionalidades da transformação de voz em texto no preenchimento do auto de infração,
do registro multimídia da infração em fotos e vídeos e da gravação em vídeo das operações de fiscalização de trânsito. Sustenta que essas 3 funcionalidades não são exigências obrigatórias ou não constam dos requisitos técnicos estabelecidos na Portaria 1279 de 2010 do DENATRAN. Essa Procuradoria observou, ainda no parecer de admissibilidade, que o DETRAN deveria ter justificado e motivado a necessidade dos requisitos que superavam aqueles previstos na portaria do DENATRAN. Em sua defesa, o DETRAN Alagoas explicou que tais requisitos possuem o escopo de tornar a atividade de fiscalização mais eficiente, na medida em que haveria facilitação da produção de prova nos casos em que houvesse instauração de processo judicial. É importante frisar que o parecer ministerial, com respaldo na representação, questionou a ausência de motivação quanto aos mencionados requisitos e causou estranhamente o fato de que tais requisitos não constavam no termo de referência inicialmente disponibilizados pelo DETRAN Alagoas, sendo inserido posteriormente no termo de referência que fundamentou o edital. Ocorre que, em análise mais aprofundada, verificou-se que o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 3139 do plenário de 2014, fez o seguinte esclarecimento. Em síntese, a prática adotada pela administração no procedimento licitatório denota a existência de 2 peças, quais sejam o termo de referência e edital, distintas uma da outra. E o termo de referência, publicado como anexo ao edital, é, como já mencionado, peça acessória complementar do edital. Havendo incongruências entre o seu conteúdo e o do edital, prevalecem as disposições destes. Na situação fática em análise, o termo de referência, anexo ao edital, constitui fonte de informações para esclarecimentos. Deve ser ressalvado que, apesar de ser peça acessória, o termo de referência serve de fundamento para o edital da licitação e, a depender do grau das divergências detectadas, elas podem conduzir à nulidade do certame, porque podem indicar que o edital não está adequado para obter no mercado o objeto que de fato satisfaz a necessidade da administração. Assim, a falha em questão não viciou o procedimento licitatório, seja porque houve a edição de um novo termo de referência, seja porque a eventual divergência pode ser superada prevalecendo os requisitos do edital. Ao fim da instrução, não restou demonstrada a existência de direcionamento, uma vez que a portaria do DENATRAN confere margem de discricionalidade às autarquias de trânsito para que amplie os requisitos do sistema eletrônico. Conforme mencionado alhures, no curso do processo, a necessidade de tais exigências foram esclarecidas pelo DETRAN Alagoas. Ademais, não houve restrição da competitividade, na medida em que esta Procuradoria, no parecer, opinou pela admissibilidade da representação e, em busca rápida pela rede mundial de computadores, encontrou diversas empresas que atendem às especificações técnicas requeridas, conforme destacou a defesa da empresa denunciada, as folhas 4 a 12 do processo 18347 de 2017, que é apenso ao processo principal. Por fim, a afirmação deste parquet de que houve a indicação de marca em virtude da exigência do sistema que possa ser executado em sistema operacional Android 4.x ou superior, numa análise mais acurada, permite que seja revista tal afirmação, pois o sistema Android é uma plataforma gratuita e aberta que permite a ampla utilização por desenvolvedores de software, portanto, superada a mencionada suposta irregularidade. O outro item apontado como irregular foi a ausência de orçamento detalhado no projeto básico. Outra irregularidade apontada por esta Procuradoria diz respeito à ausência de estimativa de preço, situação que pode implicar a contratação de serviço com valor superior aos praticados pelo mercado, violando o princípio da economicidade e o caráter competitivo do processo. Ocorre que, durante o andamento do processo licitatório, tal irregularidade foi sanada, na medida em que foram publicados editais na imprensa oficial e em jornais de grande circulação, com escopo de cotação de preços, e foram enviados e-mails para que as empresas do segmento enviassem suas propostas, sendo estas remetidas
folhas 390 a 394, e confeccionada a planilha de preços, as folhas 396. Nessa toada, decidiu o Tribunal de Contas da União, também por intermédio do seu tribunal plenário, no acórdão 3026 de 2010, no seguinte sentido: a jurisprudência do TCU é no sentido de que, antes da fase externa da licitação, há de se fazer pesquisa de preço para que se obtenha, no mínimo, 3 orçamentos e fornecedores distintos. Por fim, com o objetivo de verificar a isenção e probidade do procedimento licitatório, esta Procuradoria achou por bem a realização por parte da diretoria técnica desta Corte de Contas de nova pesquisa de preço. A mencionada pesquisa foi realizada e juntada às folhas 26 a 39 e concluiu que o preço da empresa contratada está abaixo do preço praticado no mercado, o que demonstra que não houve violação ao princípio da economicidade. Superada também a segunda irregularidade apontada. O terceiro item, o descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Consoante dispusemos e comprovamos no parecer de admissibilidade várias ofensas cometidas em relação ao dever de administração promover a transparência pública ativa e ampla divulgação de seus atos, no caso sob análise. Não foram disponibilizados e divulgados no site oficial da ANGESP e no site oficial do DETRAN informações de documentos públicos alimentares relativos ao pregão 10.101/2017. Cumpre-nos esclarecer que a situação narrada envolve temática atual e pertinente que vem ganhando cada vez mais espaço e relevância como importante aliado à concretização da democracia e ao combate à corrupção, qual seja o amplo acesso à informação. A transparência na gestão da administração representa vetor primordial na construção de uma sociedade livre e democrática. A ideia de que a democracia e o acesso à informação estão intrinsecamente ligados tem sua veracidade facilmente constatada, bastando ter em mente que a democracia é um regime político fundamentado na ampla participação popular, na igualdade política, na transparência e no desenvolvimento do espírito cívico da sua população. O processo democrático no Brasil é recente. O regime militar de 64 é marcado por um período em que houve várias e graves violações a uma série de direitos e garantias fundamentais. Ao indivíduo era negado o direito ao acesso aos atos da administração e que o que não se conhece é dificilmente possível controlar. A Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentou a gestão e a transparência fiscal e orçamentária. O referido dispositivo legal traz uma série de determinações ao gestor quanto ao dever de publicidade das finanças públicas. Nesta toada, foi editada também a Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, qual contém normas para assegurar a proteção e efetivação do direito à informação. Conforme o artigo 2º do mencionado dispositivo, os procedimentos previstos na lei se aplicam à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Contempla também qualquer dos órgãos públicos integrantes da administração direta ou indireta dos poderes. A legislação traz como regra a autorização ou a concessão imediata da informação disponível e, diante de sua impossibilidade, estabeleceu prazo para obtenção das informações requeridas. Registra-se que o direito de acesso à informação se revela em duas vertentes, ambas de observância obrigatória ao gestor. De um lado, existe a obrigação de publicar e disseminar as informações essenciais acerca do funcionamento da administração, abrangendo os gastos, contratações e modo de execução das políticas públicas. Assim, a lei estabelece que o Estado deve promover ampla divulgação espontânea das informações de interesse público, consolidando-se a transparência ativa. Há a obrigação de receber do público pedidos de informação e respondê-los, disponibilizando os dados solicitados e permitindo que o público tenha acesso aos documentos originais indicados ou receba cópias dos mesmos. Trata-se da chamada transparência passiva. Com o escopo de efetivar o referido dever, a lei estabeleceu que os órgãos e entidades do poder público devam criar o serviço de informação ao cidadão. Na hipótese dos autos, não foi divulgado em nenhum dos sites oficiais dos órgãos envolvidos no pregão 10.101 de 2017, o edital, o resultado da licitação e o contrato celebrado com a empresa vencedora. Em suas defesas, nem o DETRAN nem a ANGESP apresentaram justificativa que pudesse superar essa irregularidade. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, pugnando pela análise conjunta destes autos com o processo 4849/2017, em virtude da conexão entre estes,
que discutem o mesmo contrato, opina pela improcedência da presente representação e pelo julgamento regular da contratação hora atacada, e por determinar aos gestores do DETRAN e da ANGESP que façam divulgar nos sites oficiais as informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados, consoante determina a Lei de Acesso à Informação. Pela juntada do acordo de julgamento da presente representação aos autos do processo 4849, em virtude de ambos os processos terem como objeto a mesma contratação. É o parecer, senhora presidente. Neste momento, passamos a palavra ao advogado senhor, o doutor Marco Vilar. O senhor terá 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhores serventuários, funcionários da Corte de Contas, pela primeira vez, senhora presidente, que aqui estou, advogo há 14 anos na Paraíba, e no Rio Grande do Norte também, mas é a primeira vez que aqui venho em Maceió e participo de uma sessão de julgamento. Então, para mim é com muita satisfação, com muita honra em aqui poder participar. Estive em outras ocasiões para acompanhar o processo, junto ao Ministério Público, junto ao gabinete do conselheiro Anselmo, e finalizando, acredito eu, neste momento com essa sustentação oral. Pois bem, como muito bem relatado, e aqui represento unicamente a empresa Vati Tecnologia Limitada, apenas algumas considerações que acho por bem trazer para um melhor debate sobre o tema. Haja vista que tratamos aqui de algo novo, a tecnologia, o avanço da tecnologia e as melhorias e o aperfeiçoamento desta tecnologia no que diz respeito ao incremento, em especial, na arrecadação de receitas para os estados, para os municípios. Nesse sentido, é que se concebeu o talão eletrônico de multas. Esse talão eletrônico de multas, ou como conhecido também popularmente como agente MOB, já existe em outros estados, como na Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, vários outros municípios, Maranhão também já atua. E, na verdade, é um sistema, um equipamento portátil de registro de infrações de trânsito, né, que substitui, na verdade, o bloco de papel e reduz significativamente, senhores conselheiros, a perda das informações que antes eram preenchidas em blocos de papel, e essa perda é considerável. Para se ter uma ideia, na utilização de blocos nos talonários normais, essa perda chega a 40%, né, da arrecadação que o Estado poderia ter com essas infrações, só de perdas. E, passando para o talonário eletrônico, isso reduz praticamente a 1%. E aí eu fiz algumas considerações, né, com esse talonário de multas, que, na verdade, o contrato, como já dito, a licitação chegou a ser concluída, o contrato chegou até a ser assinado, mas foi suspenso por uma medida oportuna e cautelar do próprio gestor, para aguardar um pronunciamento desta Corte de Contas, e teve toda a tramitação aqui neste tribunal. A média de arrecadação aqui no estado de Alagoas é de R$ 850 mil mês, né? Imaginemos que temos uma perda de cerca de 40% desse valor de arrecadação unicamente pela utilização dos talonários físicos. Passando para o talonário eletrônico, nós vamos reduzir essa perda para cerca de 1%. Nós vamos incrementar só, e aqui não estamos jamais querendo prejudicar o cidadão, o contribuinte, não, mas unicamente minorar as perdas, e com isso dar maior eficiência ao serviço prestado. Só com a utilização do talonário eletrônico, nós teremos um aumento anual de cerca de mais de R$ 6.600.000 de arrecadação para o Estado, né? Tendo em vista que essa arrecadação, conforme o convênio firmado entre o DETRAN, a ANGESP e a Polícia Militar, parte dessa arrecadação também passa para a Polícia Militar, ou seja, a segurança pública do Estado de Alagoas também vai se beneficiar com essa eficiência nos serviços prestados, né? Então, conforme bem colocado, e no parecer
parecer do Ministério Público constante nos autos, e aqui abro aspas para a seguinte informação: o sistema promove uma autuação de forma ágil, prática e com alta confiabilidade, otimizando o aproveitamento dos documentos gerados, minimizando as perdas. O software disponibiliza a mais moderna tecnologia para as atividades em campo, acarretando com isto uma significativa redução no tempo necessário para lavrar uma multa, uma vez que a maior parte dos dados já está em um banco de dados na memória do dispositivo móvel, sendo possível tratar em tempo real as informações coletadas, diminuindo consideravelmente a margem de erro no preenchimento do auto de infração. Pois bem, essas são as vantagens, as peculiaridades desse sistema de informação, desse sistema de talonário eletrônico que foi licitado, que foi adquirido. Claro, por ser uma inovação, e toda inovação acarreta muitas vezes dúvidas, chegou-se à possibilidade de debater melhor o tema e verificar se outras empresas também assim utilizam esse sistema. E ficou comprovado também nos autos que empresas como a Serpro, a Percons, a Decim Soluções, a Cópia, a GCT, entre outras, também disponibilizam esse sistema. Ou seja, é um sistema amplo, é um sistema que várias empresas desenvolvem, utilizando-se um dispositivo, um software Android, um software aberto, né, e que, conforme devidamente já comprovado nos autos, não ocorreu, de modo algum, qualquer direcionamento do procedimento licitatório, muito menos sobrepreço. Pelo contrário, o preço praticado pela empresa chega a diferença de quase 50% se comparado em outros estados. E por que essa diferença tão significativa? Poderíamos nos questionar. Por ser uma empresa enxuta, por ser uma empresa que utiliza pouco pessoal, então, uma empresa enxuta, uma empresa nova, porém com uma tecnologia extremamente avançada e competitiva, que faz frente às grandes empresas, às grandes corporações que atuam no mercado. Razão pela qual, participando do certame legalmente habilitada, venceu com o melhor preço, com o melhor produto, já entregando, inclusive, uma parte desses equipamentos, chegando, inclusive, a começar um treinamento, porém, suspendeu, aguardando o posicionamento desta Corte de Contas. Nesse sentido, e tendo em vista que não há dúvida de que o talão eletrônico de multas, com essas atividades feitas a partir deste talonário eletrônico de multas, a fiscalização do trânsito do Estado de Alagoas passará a ser ainda mais eficaz, ainda mais eficiente e, com certeza, de forma moderna. Acreditamos que os questionamentos ao longo da instrução processual foram sanados, conforme bem colocado pela douta Procuradoria, em seu bem elaborado parecer, razão pela qual pugnamos, de acordo com o parecer encartado nos autos, pela improcedência da representação e, via de consequência, pelo julgamento regular do presente certame. É o que se requer, senhora presidente, senhores conselheiros, doutor procurador. Muito obrigado. Então, após a sustentação oral do advogado, passamos a palavra ao conselheiro Anselmo. Senhora presidente, a representação, maiormente, pautas pela suposta desatenção por parte dos gestores da ANGESP e até do DETRAN aos parâmetros estabelecidos pela portaria 1279 de 2010 do DENATRAN, conforme aqui já diversas vezes repetido, que estabeleceria os requisitos técnicos e as condições de homologação do sistema informatizado, software, do talão eletrônico destinado à lavratura de autos de infração de trânsito. Em seus termos, a representante alegou que o edital previa exigências complementares que acabavam por direcionar o certame a uma única empresa que supostamente seria capaz de oferecer o serviço na forma como exigido, prejudicando desta forma o caráter competitivo do procedimento licitatório e, consequentemente, a obtenção da proposta mais vantajosa à administração. Ocorre que, danada a documentação carreada aos autos pelos representados e
pela empresa e assim também pela empresa contratada, verificamos que as exigências previstas na referida portaria servem de parâmetros mínimos a serem entendidos para as eventuais prestadoras desse tipo de serviço. Ademais, para o objetivo que se pretendia com o ajuste, com maior força a precisão das informações a serem lançadas no auto de infração, utilizando-se da tecnologia disponível no mercado, maior seria a eficiência da medida adotada em face do potencial infrator, diminuindo, evidentemente, os erros e eventuais anulações dos autos. Do outro turno, por meio de pesquisas aviadas pelo próprio Parquet de Contas, diretamente, e mesmo através das solicitações formuladas à diretoria técnica, foram identificadas empresas outras aptas a participarem do certame, contratadas inclusive por outros entes federados, prestando serviços similares ao contratado pelo DETRAN estadual, afastando desta feita a alegação de direcionamento do procedimento licitatório. Sob outro aspecto, analisando a alegação de que eventual adicionamento do certame faria a administração suportar o ônus de arcar com uma contratação de valor mais elevado que o praticado pelo mercado, esta também restou refutada com base nas informações constantes dos autos, que demonstra os valores praticados pela empresa aqui representada, uma das apresentadas, são inferiores aos cotados junto a outras empresas. Assim, em síntese, não restando confirmadas, à exceção da falta de disponibilização no primeiro momento do procedimento administrativo em meio eletrônico, conforme trouxe o Parquet de Contas junto à Corte, nenhuma das situações postas pela representante, conforme o item 2, já aqui lido por nós. Em conclusão, Excelência, eu trago o voto no sentido de que se julgue improcedente a representação promovida pela empresa Leve 33 Indústria e Comércio Limitada, em face da ANGESP, uma vez refutados os argumentos trazidos aos autos por esta, pois, tendo sido atendido ou de acordo com a legislação, os requisitos contidos no edital, de acordo com a portaria do DENATRAN, assim, claro, atendidos os preceitos pela empresa Avati Tecnologia Limitada, apresentando a proposta que entendeu a administração ser a mais vantajosa. Da mesma forma em que determinação aos gestores da ANGESP e ao Departamento Estadual de Trânsito para que atenda os preceitos reitores da publicidade de seus atos, neles incluídos os relativos aos procedimentos licitatórios e ajustes decorrentes, conforme ditames também previstos na Lei de Acesso à Informação, homenageando dessa forma o inafastável princípio da transparência ativa exigida dos órgãos e entes públicos, principalmente com o uso do instrumental tecnológico. Em suma, publicação em meio eletrônico, sites e tendo demais mídias sociais. Encaminhar cópia integral da presente decisão aos interessados, retornar os autos ao gabinete do relator, ultimadas as providências antes declinadas, para adoção de eventuais outras que se fizerem necessárias, e publicizar essa decisão para os seus efeitos legais. Esse é a minha manifestação, é o meu voto, senhora presidente. Colocamos em discussão. Passamos à votação. Como vota o conselheiro Fernando? Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Sérgio Maciel. Com o relator também, senhora presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro. Permita-me, eu vou fazer aqui um pequeno ajuste na última parte do nosso voto, e assim que realizado, eu encaminharei o processo a Vossa Excelência. Excelência, eu tenho mais processo.
Excelência, eu tenho vários processos de vista do autor originário, conselheiro Fernando Toledo, que trago para devolução. São processos que tratam da questão da prescrição das dos pretensos processos de funcionamento e execução originados no tribunal. São os processos 9415 de 2006, 489 de 2006, TC 9006 de 2006, 9373 de 2006, 6414 de 2006, 9100 de 2006, 6415 de 2006, 14012 de 2006, além dos 8402 de 2006. Neste processo especial chama atenção que a manifestação do Ministério Público 8402 de 2006, 13920 de 2006, 15914 de 2006, 8023 de 2006. O derradeiro 5990 de 2006, 13884 de 2006, 8390 de 2006 e 12372 de 2006. Excelências, com relação a esses processos, já a nossa divergência com todo o pleno do tribunal quanto às questões de prescrição, por eu entender que não seria prescrição, que a prescrição, na verdade, teria natureza decadencial, ia depender do poder potestativo do tribunal em exercício, não se aplicaria nem prescrição, nem decadência, mas que superado isso, que se fosse o caso de se aplicar um instituto ou outro, claro, no caso da decadência, existindo a norma legal, que de fato não existe, quanto à atividade específica desta Corte de Contas, se aplicasse o prazo previsto pelo competente para tratar da matéria, que é a União, lá no Código Civil, quanto ao eventual prazo prescricional, se fosse o caso, evidentemente, verificada a questão da não ocorrência, de sua suspensão ou, mais recentemente, de sua interrupção, de que o fundamento também levado a efeito para justificar essas prescrições, entendo não condizente com a atividade constitucional do tribunal, uma vez que o tribunal não regula atividade particular, ou seja, não exerce poder de polícia conforme o estatuto respectivo próprio federal, e também que estamos aqui a lidar com dívidas ativas, ou seja, créditos do ente público e não passivas, para também afastar a utilização de decreto federal a respeito, que utiliza o prazo de 5 anos para as dívidas passivas dos entes públicos, dentre outras razões por mim orais e escritas trazidas nos autos. Eu entendo que um diferencial desses processos é em que todos já foram os jurisdicionados sancionados, embora não tenham sido ainda notificados, citados. Como eu entendo que a atividade do tribunal, a atividade de fim, ela vai até o momento do sancionamento, tudo o mais sendo administrativo, inclusive porque nós não temos o poder próprio de executar essas multas, em si o órgão competente, se for para execução. Se for para inscrição
se for para dar protesto, também o outro ator competente. Então, eu entendo que, para nós, faleceria a competência para todos esses processos depois de extrapolado o prazo para eventual recurso daqueles que foram sancionados. E assim, Excelência, eu trago voto, evidentemente, no seu fechamento, em que, no mérito, eu apenas peço para que se dê continuidade ao procedimento administrativo com as respectivas notificações ou cientificações dos sancionados, publicizando as decisões. Acredito que nesses 16 processos, assim que voto, senhora presidente, já antecipando o voto, para a palavra ministerial. Já se pronunciou pelo reconhecimento do Instituto da Prescrição. Então, está em discussão. O processo é de livre autoria, né? Sim. Eu mantenho a minha posição da prescrição, conforme entendimento extremamente consolidado desta Corte de Contas, senhora presidente. Está em discussão. Passamos à votação. Então, temos aqui o voto visto do conselheiro Anselmo Brito e o voto originário do conselheiro Fernando Toledo. Então, para votar, o conselheiro substituto Sérgio Maciel, como vota? Senhora presidente, como nos demais processos da mesma natureza, eu acompanho o conselheiro Fernando Toledo e o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de reconhecer a prescrição nesses processos. Então, aprovado o voto do conselheiro originário, conselheiro Fernando Toledo. Continuo com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, por derradeiro tem o processo 4919 de 2009, é um processo de prestação de contas, não tem que assinar ainda, prestação de contas de governo da senhora Amada Cristina da Soledade, prefeita do município de Joaquim Gomes, exercício financeiro de 2008. Excelência. 2008. Tá. Entre vários achados, Excelências, 6 me levaram a um posicionamento, entendendo no meu voto, recomendando que o tribunal, quando emita um parecer prévio, sugerindo à Câmara que, quando faça o julgamento, o faça pela reprovação. E esses pilares são os seguintes: não envie do PPA e da LDO, mas apenas da LOA. Como eles têm uma ligação intrínseca, um é fundamento de validade e legitimidade do outro, não teríamos como fazer boa parte das análises por falta do principal requisito, elemento, que seria a legitimidade daquilo constante, quer na própria LOA, quer nos demonstrativos que dela surgiram. É um pilar. O outro, Excelência, é o descumprimento do limite constitucional mínimo com manutenção do desenvolvimento do ensino. Aqui, evidentemente, das nossas discussões, eu excluí aquela parcela da manutenção da educação, mas quero também afirmar que, mesmo com a inclusão, também esse limite mínimo não é alcançado. O limite mínimo é 25%, e é 25%, com a exclusão, cumpriria apenas 19 inteiros e 3 centésimos por cento. Com a inclusão, cumpriria 23 inteiros e 77%, ou seja, aquém do limite mínimo de 25%. Houve o cumprimento do limite com saúde, houve o descumprimento da aplicação mínima daquela remuneração dos profissionais de magistério, pois apenas o percentual de 53 inteiros e 85 centésimos por cento foi
cumprido, conforme dados extraídos dos anexos 10 e 11 do processo aqui da prestação de conta 4919 de 2009. Além disso, houve também a insuficiência financeira no último ano de mandato. 2008 foi o último ano de mandato. Na ordem de cerca de R$ 618.600. Em regra, aqui afrontando o artigo 42 da LRF e também a conduta em tese constituindo crime contra as finanças públicas previstas no artigo 359C, aqui fazer um ajuste, trocaram artigo 359C do Código Penal, aqui não é da Lei 10.028, essa lei ela apenas inseriu esse artigo no Código Penal, no item 46, vamos fazer essa alteração. E, além disso, excelências, teve abertura de créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa, ou seja, abre-se crédito sem ter autorização legal respectiva. Em regra, isso é conduta que está em desacordo com o previsto nos incisos 2º e 5º do artigo 67 da Constituição Federal, assim como é conduta que, em tese, caracterizaria a situação posta na mesma forma no artigo 359-D, item 20 do Código Penal. E, por derradeiro, excelências, déficit orçamentário na ordem de R$ 368.300, que significa que executou-se mais despesas do que as receitas poderiam suportar. Em tese aqui, pelo menos um dos pilares da responsabilidade fiscal foi vulnerado, especialmente o que se prevê no artigo 9º e artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. Esses achados, excelências, foram os mais fortes e decisivos para que meu voto ele se desse dessa forma. Mas existem outros de pequena ou que não impactaram, que poderia citar o não envio do relatório, parecer certificado do órgão central do Sistema de Controle Interno, a contabilização de devedores diversos, utilizando a portaria STN 447 de 2002, revogada em 2007, não podendo ser utilizada em 2008, a contabilização de rubricas genéricas, cancelamento de restos a pagar processados sem comprovação, ausência da relação de beneficiários contemplados por precatórios no exercício, estruturação de dívida fundada de forma sintética. Esses são os outros achados, mas esses 6 pilares que me levaram ao voto nesse sentido. Então, excelências, dessa forma, é meu posicionamento quanto à análise desta prestação de contas e quanto à emissão de parecer prévio, senhora presidente. Passamos a palavra ao Ministério Público. Só para registrar, senhora presidente, que esse processo não foi ao Ministério Público por tratar-se de prestação de contas anterior ao exercício de 2010. Está em discussão, processo relatado. Senhora presidente, tem uma indagação ao conselheiro aqui. Os gastos com ações de serviço público de saúde, senhor conselheiro, qual o percentual de aplicação em relação às receitas de impostos, por favor? Aqui. Saúde. O valor aplicado foi 25,84%. Isso, o valor aqui, considerando todos os gastos, retirando
aquela parte da manutenção, que é a tradicional discussão nossa, ainda assim cumprir